Pronto, agora sim. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. É uma honra tê-los aqui novamente. Mais uma live nossa, simultânea, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Periscope. Sejam bem-vindos. Como sempre, eu vou pedir para vocês, convidem os seguidores e compartilhem também a transmissão para a gente dividir conhecimento. Tema de hoje, muito instigante, em razão da repercussão, em razão das polêmicas. Muitas pessoas pediram para eu falar sobre o desafio da baleia azul, por isso que eu resolvi abrir essa live na véspera de feriado para a gente discutir alguns aspectos relacionados ao desafio da baleia azul. Tamo junto então? Eu vou começar explicando para vocês o que vem a ser esse desafio da baleia azul. Para quem não conhece ainda, eu vou explicar rapidamente em que consiste esse desafio da baleia azul. Essa história, meus amigos, ela teve início na Rússia. Começou na Rússia e depois se espalhou e chegou aqui no Brasil. Há vários relatos em diversas regiões do Brasil dando conta de que pessoas aqui do Brasil começaram a participar do desafio da baleia azul. Esse desafio ele é composto por várias etapas. Começa assim: os agentes começam a cooptar as vítimas. Na maior parte dos casos, as vítimas são adolescentes e crianças. Muitas delas são pessoas vulneráveis, pessoas que estão fragilizadas, pessoas que têm problemas. Então os agentes eles começam a cooptar as vítimas pela internet. Fazem a cooptação pela internet e uma vez inseridas essas vítimas em grupos virtuais, os agentes, que são conhecidos como curadores, eles passam a enviar tarefas para as vítimas. Passam a enviar vários desafios, um atrás do outro. Começa com um desafio mais leve e vai aumentando, até que o final acaba em suicídio. Então o curador envia para a vítima o primeiro desafio: assista a filmes de terror. Segundo desafio, acorde de madrugada. Terceiro desafio, se automutile. Automutilação. Pegue uma faca, pegue um instrumento pontiagudo e faça um desenho no seu braço. Faça sangrar o seu braço. Tire uma foto e mande para mim. Esses são alguns dos desafios. E aí no desafio final, a vítima é levada ao suicídio. Esse é o desafio final do jogo do desafio Baleia Azul. Após passar por várias etapas, o desafio final é o suicídio. E a pergunta que não quer calar: professor, qual que é a tipificação em relação ao desafio da baleia azul? A vítima foi cooptada, ela fez todos os desafios e ela acabou se suicidando em razão das instruções dos curadores. Como que nós podemos tipificar esse delito? Esse é o ponto especial que eu quero discutir com vocês, a tipificação, porque eu tenho certeza que vai bombar nas provas. Como o tema é muito atual, as bancas com certeza vão cobrar em breve. Pessoal, eu já atuei em vários casos de suicídio. É uma das piores ocorrências, é uma das mais tristes, porque o ser humano tira a sua própria vida. Eu não vou entrar aqui em discussões filosóficas, éticas, religiosas. Não vou entrar, mas é um dos piores fatos para se trabalhar, tá bom? Aqui a gente vai ficar com a nossa atenção focada no aspecto jurídico. Só fiz um adendo. Então vamos lá. Desde já eu adianto para vocês que o principal crime que nós vamos usar, no caso baleia azul, o principal artigo é o artigo 122 do Código Penal. Esse é o principal crime que nós vamos usar. Depois eu vou passar outros, mas o principal é o artigo 122. Antes de falar do 122, nós precisamos lembrar que
no Brasil, o suicídio ele não é punido. Se eu resolvo tirar minha própria vida, eu não posso ser punido. Por quê, professor? Porque o fundamento é o princípio da alteridade. Princípio da alteridade, desenvolvido por Klaus Foxin, famoso jurista alemão. Segundo esse princípio, eu não posso ser punido porque eu causei um mal a mim mesmo. Ninguém pode ser punido por causar um mal a si próprio. Essa é a síntese do princípio da alteridade, ok? Só para a gente recordar. Embora eu não possa punir quem se suicida, quem tenta se suicidar, eu posso punir a pessoa que contribui para o suicídio, a pessoa que participa do suicídio. Eu preciso tutelar o direito à vida. Eu não posso punir o suicida, mas eu posso punir quem ajuda ele, quem auxilia ele, quem atenta contra a vida. É aqui que entra o artigo 122 do Código Penal. Só para a gente recordar, o 122, pessoal, ele tem vários núcleos. O 122 ele é composto pelas condutas de instigar, induzir e auxiliar. Só para refrescar a memória. O induzimento ao suicídio ele acontece quando a pessoa não está com a ideia de se suicidar. É o curador que implanta essa ideia na cabeça dela. Então a criança começou a entrar no grupo, começou a receber tarefas. O curador faz nascer na cabeça dela a vontade de se suicidar. Isso é induzimento. Não existia ideia. O curador faz nascer na cabeça da vítima. Mas nós temos também a instigação. Na instigação é diferente. Na instigação, a vítima, o adolescente, a criança, ela já tem uma ideia suicida na cabeça dela. Ela já queria se suicidar. Ela entra para esse grupo e aí o curador passa a instigar, incentivar, mas ela já queria se suicidar. Não foi o curador que fez nascer essa ideia na cabeça dela. Então vejam as diferenças. E por fim, ainda no 122, nós temos a hipótese de auxílio. O auxílio é a participação material. No auxílio, o agente fornece para a vítima um instrumento, por exemplo, para ajudar ela a se suicidar. A pessoa entrega um revólver para a vítima. A vítima pega e dá um tiro na cabeça. Enquanto que no auxílio nós temos uma participação material, na instigação e no induzimento nós temos uma participação moral. Notem que no Baleia Azul nós temos o quê? Em regra, uma participação moral. Os curadores, eles instigam ou induzem as vítimas. Como é pela internet, como não há um contato direto, físico, entre os curadores e as vítimas, nós temos em regra no Baleia Azul formas de participação moral no suicídio, pelo induzimento ou pela instigação. Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Só para a gente recordar. Estão acompanhando aí? Tá certinho? Tá maravilha? Tá certo, né? Tá ok? Então maravilha. Então vou continuar, ressaltar só mais alguns aspectos, a gente já entra no cerne da questão. Muito bem. Outro ponto importante em relação ao 122 é que ele não admite tentativa. O artigo 122, ele não admite tentativa. A doutrina diz que o 122 é um crime condicionado. Mas o que é o crime condicionado, professor? No 122, o curador ele só vai ser punido se a vítima se suicidar, se ela morrer realmente, ou se da tentativa de suicídio dela resultar lesão corporal de natureza grave. Então o artigo 122, ele não admite tentativa. Eu só vou punir o curador se a vítima realmente falecer, se ela realmente se matou, ou se ela tentou se matar e desse evento surgiu uma lesão corporal de natureza grave. Se a vítima tenta se matar e ela não consegue, e ela sofre apenas lesões leves,
eu não tenho 122. Eu não tenho 122. Então cuidado com essa pegadinha. Se o curador começou a incentivar a vítima a pular da ponte, a vítima tenta pular, ela não consegue, e ela só tem leves escoriações, lesão leve. Eu não tenho 122. Está afastada a aplicação do 122. Para eu ter o 122, eu preciso da morte da vítima ou preciso que ela sofra lesão corporal de natureza grave. Tá bom? Muito bem. Expostas essas premissas, vamos entrar nas questões polêmicas. Vamos analisar os pontos nevrálgicos dessa matéria. Vale a pena, pessoal, quem está anotando e quem não está anotando, vale a pena pegar, porque eu vou passar para vocês um resuminho. Se cair na sua prova, é só você usar esse resumo. Vou te passar um roteirinho para ficar bem simples. Porque a tipificação da conduta do curador, ela vai depender da análise da condição da vítima. Então você precisa ter uma tabelinha para recordar, para ajudar a sua memória na hora do estudo, tá bom? Então vale a pena anotar, vale a pena anotar. Vamos lá. Anotem. Primeiro caso. A vítima do curador da baleia azul. A vítima, ela é uma pessoa capaz. A vítima é uma pessoa capaz. Ela é capaz, a capacidade de resistência dela não é limitada. Então anotem. Primeiro ponto, nesse resumo nosso, nessa nossa tabela. No primeiro caso, no primeiro bloco, nós temos vítimas capazes. Vítimas que não têm a sua capacidade de resistência diminuída. Elas têm discernimento. Pessoas normais. Exemplo, um jovem de 19 anos. Está incólume fisicamente, psiquicamente. Ele está normal. Nesse caso, se ocorrer o suicídio, em virtude da ação do curador da baleia azul, nós vamos punir o curador com base no artigo 122 caput. Anotem aí. Coloquem vítima normal, vítima sã, vítima com discernimento, vítima que não é incapaz. Flechinha, punição em relação ao curador, artigo 122 caput do Código Penal. Segundo bloco das vítimas baleia azul. No segundo bloco, pessoal, nós temos a vítima incapaz. A vítima incapaz. Nós temos aqui a vítima que não tem nenhuma capacidade de resistência. A capacidade de resistência dela está totalmente suprimida. Aqui, a vítima não tem discernimento. Exemplo, doentes mentais que não têm discernimento, que não conseguem resistir, que não têm vontade própria. Se esse tipo de pessoa é vítima do curador da baleia azul, nós vamos aplicar não o 122, mas o 121, o homicídio. Por quê, professor? Porque a doutrina diz que no artigo 122, o sujeito passivo, a vítima, ela deve ter um mínimo de discernimento. Ela deve ter um mínimo de capacidade de resistência. Se ela não tem nada, se está suprimida de forma absoluta a capacidade dela, eu não posso aplicar o 122. Eu tenho que aplicar o 121, o homicídio, porque o curador, ele se vale da incapacidade da vítima. A vítima atua como um jogo, como um boneco, como um fantoche, como uma marionete do curador. Então eu não posso ter o 122. Eu aplico o 121. O curador responde por homicídio. Essa é a segunda hipótese. Mas nós temos ainda um terceiro bloco de vítimas. Nesse bloco, nós temos as pessoas com a capacidade de resistência diminuída. Ela resiste, ela tem capacidade de resistência, ela tem discernimento, só que essa capacidade dela, ela é diminuída. Notem a diferença.
No bloco anterior, eu falei de supressão total da capacidade de resistência. Já nesse bloco terceiro, as vítimas elas têm capacidade de resistência, elas têm discernimento, só que essa capacidade é diminuída. Exemplos: o ébrio, pessoa que ingeriu bebida alcoólica, pessoa que usou droga, a pessoa mais idosa, a questão da senilidade. Esses perfis de vítimas, caso venham a se suicidar, em virtude da conduta do curador da baleia azul, essas vítimas, nós vamos fazer o que em relação à punição dos curadores? Vamos aplicar o 122, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal. Então, para esse terceiro bloco, nós vamos aplicar o 122, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal. É também induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Só que no 122, parágrafo único, inciso 2º, a característica dele, peculiar, é a pena aplicada em dobro. A pena é aplicada em dobro. Então, nesse terceiro grupo de vítimas, o curador ele recebe uma pena em dobro. Aqui vale ressaltar também, pessoal, que nesse terceiro grupo, nós podemos ter pessoas doentes. Só que é diferente dos doentes do primeiro grupo. No primeiro grupo, pessoal, perdão, no segundo grupo, nós não temos capacidade. Nós não temos capacidade de resistência. Nós não temos discernimento. A doença das pessoas do segundo grupo, ela tira a capacidade de resistência, o discernimento, tá bom? Nesse terceiro grupo eu posso ter doente também, só que esse doente do terceiro grupo, ele tem discernimento, ele ainda tem uma capacidade de resistência, tá? Então os doentes, eles podem se encaixar tanto no segundo grupo como no terceiro. O parâmetro para escolher o grupo desse doente vai ser a questão do discernimento dele, da capacidade de resistência. Se existir supressão total, ele está no segundo grupo. Se existir supressão diminuída, parcial, ele está no terceiro grupo. Tá certo? E nós temos ainda um quarto grupo de vítimas em relação aos curadores da baleia azul. Um quarto grupo. Nesse quarto grupo, pessoal, nós temos os menores de idade. E aqui entra uma polêmica doutrinária. Tenho certeza que essa polêmica poderá ser cobrada de vocês na prova escrita ou na prova oral. Então vale anotar, vale prestar atenção. Muito bem. Quarto grupo, professor. Os menores, as vítimas menores de idade. Como é que eu devo interpretar esse termo, vítima menor de idade dos curadores da baleia azul? Aqui é uma polêmica. Para uma parcela da doutrina, nós devemos interpretar que a vítima menor de idade, ela deve ter entre 14 e 18 anos. 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 Mas por que só entre 14 e 18? Porque se for menor de 14, segundo essa corrente doutrinária, se for menor de 14, o curador deve ser punido com base no homicídio. Eu não aplico o 122. Se a vítima tiver entre 14 e 18, aí eu posso aplicar o 122. Mas se ela for menor de 14, eu aplico o 121. Sabem qual que é o raciocínio? É simples. Ora, se o menor de 14 não tem discernimento para a prática de atos sexuais, como que eu posso considerar válido o discernimento dele em relação à vida? Se ele não tem vontade válida, discernimento válido para decidir sobre a prática de atos sexuais, é óbvio que ele também não tem consentimento válido para decidir em relação à vida ou em relação à morte. Ele não tem capacidade suficiente para isso. Então eu devo aplicar o artigo 121. Essa é a primeira corrente
doutrinária. Eu concordo com essa primeira corrente. Eu me filio a essa corrente. A segunda corrente vem e fala o seguinte: por vítima menor de idade, nós devemos entender que estão nesse conceito os menores de 18 anos. Simples assim. Vítima menor de idade é a vítima que tem menos de 18 anos. O legislador, no 122, parágrafo único, inciso 2º, de acordo com essa corrente doutrinária, ela diz que o legislador não faz nenhuma distinção no 122, parágrafo único, inciso 2º. O legislador apenas fala em vítima menor. Se ele não faz distinção, como ocorre lá nos crimes sexuais, se ele não fala de forma expressa em relação ao menor de 14, eu devo entender que vítima menor abrange todas as pessoas menores de 18. Eu não posso distinguir 14 de 18, menor de 14. Essa é a segunda vertente em relação a esse tema. Eu respeito a segunda, mas com a devida vênia eu prefiro a primeira corrente. Acompanharam até aqui? E aí? Estão acompanhando? Respira um pouco. A gente já continua. Tá fácil de entender? Tá bem simples. Eu preparei um resuminho, um esquema aqui, show de bola, para ficar bem simples o entendimento. Se cair na prova, é só seguir esse roteirinho que vocês vão acertar. Guardem bem esse roteiro. Primeiro grupo, pessoas normais, pessoas capazes. Segundo grupo, pessoas que não têm discernimento, pessoas incapazes, pessoas com a capacidade de resistência totalmente suprimida, estão no segundo grupo. Terceiro grupo, pessoas com a capacidade diminuída. Ela existe, mas ela está diminuída. É o terceiro grupo. E o quarto grupo, nós temos os menores de idade, as vítimas menores de idade. É aqui que entra a polêmica que eu acabei de explicar. Se cair na sua prova, apresente as duas correntes. Uma corrente diz que vítima menor de idade é aquela que tem entre 14 e 18. Aí eu aplico o 122, parágrafo único, inciso 2º. Se ela tiver entre 14 e 18. Se ela for menor de 14, eu aplico o 121. É a primeira corrente. Vem a segunda e fala: não, o legislador não faz essa distinção. Vítima menor é vítima menor de 18 anos. E ponto. Entenderam até aqui? Mais fácil que isso, só 2 dias. Isso é verdade, mas é só se eu desenhar, não é, pessoal? Cabe a vocês anotarem, depois revisar, memorizar, tá? Eu tô dando mastigadinho. Tô até passando as polêmicas, divergências doutrinárias, para ficar bem completinho. Muito bem. E aí nós temos ainda mais algumas questões que eu separei aqui para vocês. Mais algumas questões. Nesse jogo, nesse desafio do Baleia Azul, há ainda a seguinte questão. Há relatos no sentido de que algumas das vítimas, elas tentam sair, elas querem parar o jogo, só que o curador não deixa. Então a vítima é cooptada, ela começa a fazer as tarefas. Chega em determinado momento, a vítima diz: parou a brincadeira, não quero continuar. O curador começa a ameaçar a vítima: você vai ter que continuar. Se você não continuar, nós vamos matar seus pais. Vejam, nessa hipótese, nós podemos ter o crime de constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Nesse caso, nós podemos ter constrangimento ilegal. E uma outra situação possível também diz respeito à reunião de curadores. Imaginem que 3 ou mais curadores, eles resolvem se juntar. Eles se juntam de forma estável e permanente para a finalidade de praticar o induzimento, a instigação ou o auxílio ao suicídio. Havendo estabilidade e permanência, existindo 3 ou mais curadores,
nós podemos ter a prática do crime de associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. Artigo 288 do Código Penal. Tá ok? Nós podemos ter, desde que os requisitos sejam preenchidos. Tá certo? E para finalizar, eu queria passar para vocês também a questão da competência. A questão da competência. A competência, pessoal, para apurar esse tipo de crime, para julgar esses crimes, a competência, no geral, ela pertence à Justiça Estadual. Lembremos-nos que a Justiça Estadual, de acordo com a Constituição Federal, ela tem uma competência residual. Ela tem a maior parte do bolo. Então, nesses casos que eu passei para vocês, em regra, a competência é da Justiça Estadual. Por quê, professor? Porque se você pegar a Constituição Federal, lá no artigo 109, nós não conseguimos enquadrar essas situações, nós não conseguimos enquadrar essas situações em nenhum dos casos do artigo 109 da CF. Se no artigo 109 da CF estão as competências da Federal e se esses crimes não se encaixam nos dispositivos do 109, nós não temos a competência da Justiça Federal. Então, em regra, a competência é da Justiça Estadual. A competência é da estadual. Portanto, quem vai apurar, em regra, são as polícias civis. Professor, mas eu não posso ter competência da Federal? É possível, desde que fique caracterizada uma daquelas hipóteses do 109 da Constituição Federal. Desde que fique caracterizada alguma daquelas hipóteses do 109 da Constituição Federal, tá? Entenderam, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês. Foram as principais lições que eu formulei aqui. Se a PF instaurar, não tem problema também, pessoal. A PF pode instaurar sem problemas. A única coisa é que depois a PF vai enviar esse inquérito para a Justiça Federal, a Federal vai remeter para a estadual. Mas a PF pode instaurar também, até para verificar se não há aí uma questão envolvendo outros países, enfim, para verificar se não está caracterizada nenhuma das hipóteses do 109, tá bom? Não há nenhum problema se a Polícia Federal investigar, não há nenhum problema. Curtiram a live, gostaram, entenderam? Feedback de vocês, deu para acompanhar, anotaram tudo? Show, o que mais? Obrigado, parabéns, excelente explicação, show de bola. Um filho aí, um abraço pro filho de quem está assistindo, que legal. Valeu, K. Que legal. Integrantes do Judiciário assistindo também, muito bacana, muito legal. Fico muito feliz, muito honrado. Pessoas do Brasil inteiro, que bom que vocês gostaram. Obrigado, valeu mesmo. O melhor, sinistro, que legal, bacana. Legal. Esse feedback de vocês não tem preço, por isso que eu faço questão de fazer lives, de postar material, porque esse carinho, essa retribuição de vocês não tem preço. Os elogios, as curtidas, as mensagens, é isso que me dá um gás a mais para continuar. Quem não me segue ainda, sigam lá nas redes sociais, tá bom? Todos os dias eu posto dicas. Então no Instagram, no Periscope e no YouTube e no Snap. Instagram, Periscope, YouTube e Snap. Delta Thiago com TH. Eu joguei vários vídeos lá no meu canal no YouTube. Delta Thiago com TH. E para quem quiser seguir no Facebook, estou no Facebook como Delegado Thiago com TH. No Facebook, na fanpage. Vamos investigar, vamos torcer para a gente conseguir identificar os responsáveis, os curadores da Baleia Azul. São criminosos que merecem a prisão. Dá uma vontade imensa de identificar logo essas pessoas, de prender elas, porque elas estão destruindo famílias, elas estão brincando com a vida. Isso não se faz. São irresponsáveis, são pessoas que cultivam ódio, que espalham mensagens nocivas, que acabam com vidas. São criminosos, bandidos, que merecem passar
uma longa temporada atrás das grades. Podem ter certeza que as polícias farão o papel, cumprirão o papel delas, as polícias civis, a Polícia Federal, e se Deus quiser nós vamos conseguir punir esses criminosos. Tá certo? Então é isso, fiquem com Deus, bom feriadão para vocês, aproveitem para descansar um pouco, para estudar e vamos valorizar sempre a vida. A vida não tem preço, a vida é o nosso maior bem jurídico. Vamos valorizar a vida, vamos pensar nas pessoas que estão em estado terminal, em estado vegetativo, que estão lutando contra várias doenças, contra várias mazelas para sobreviver. Vamos pensar nessas pessoas que têm deficiências, que sofreram acidentes, que perderam braços, pernas, que perderam a visão, que estão passando fome. Enfim, vamos pensar nessas pessoas, porque aí a gente vai dar mais valor à vida, tá bom? No Brasil, infelizmente, a vida não é muito bem tutelada. Nós não valorizamos a vida como ela merece, tá certo? Fica essa mensagem de final então, que Deus abençoe vocês, até a próxima e bora passar o trator. Valeu, pessoal, um abraço aí pro Fernando, tamo junto, valeu.